Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, professora Fabiana, de Ciências, para a gente dar continuidade aos nossos estudos, tá certo? Antes de mais nada, vou lembrar aquela velha historinha de sempre, Procura um lugarzinho tranquilo para vocês assistirem a aula, procurem sentar de forma adequada, que isso é muito importante, tá? Pegue um material, caderno, lápis, borracha, coloque na mesa, caso você queira fazer alguma anotação, tá? E não esqueçam da garrafinha de água, ou um copo de água, deixa ali de ladinho em cima da mesa, para que vocês não precisem levantar. Tá bom? É importante que vocês assistam a aula inteira sem perder nenhum pedacinho, que cada pedacinho dele, cada tempinho dessa aula é importante. Combinado? Vamos lá. O nosso tema de hoje, nós vamos dar continuidade, na verdade, ao assunto da aula passada, que são relações entre os seres vivos. A aula passada nós vimos relações de seres vivos e componentes não vivos, e hoje nós vamos trabalhar a relação entre os seres vivos, tá certo? Vamos lá, recapitulando o conteúdo da aula passada. Então, nós vimos a relação entre seres vivos e componentes não vivos, que foi a água, o ar e o solo, e os prejuízos da poluição de rios e mares aos seres vivos. Pois bem, nós vamos começar hoje falando da relação entre seres vivos. Olha só, existe uma relação contínua no meio ambiente entre todos os seres vivos. Existe uma cadeia onde um necessita do outro. E nessa relação existem algumas relações que são intraespecíficas, ou seja, relação de animais da mesma espécie, ou interespecíficas, que são relações de animais de espécies diferentes. E essas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Professora, mas o que é que isso quer dizer, Harmônicas e desarmônicas? Bem, as relações harmônicas são aquelas que acontecem onde os seres que estão envolvidos não sofrem nenhum prejuízo. Então, existe uma relação entre alguns animais que podem ou não ser da mesma espécie, mas não há prejuízo para nenhuma das espécies, para nenhum desses animais, tá? Ou desses indivíduos. E a desarmônica é quando há um prejuízo para alguma das partes envolvidas, tá? Então, a harmônica é uma relação que não há prejuízo para ninguém, e desarmônica é uma relação onde há prejuízo para pelo menos um dos envolvidos, tá certo? E aí nós vamos ver que os animais, eles se relacionam de várias formas. E uma das formas mais comuns, é a formação de grupos, Vocês já viram em algum documentário, quando a gente vê ali um documentário falando de animais, das savanas, a gente vê ali um grupo de zebras, um grupo de elefantes, eles vivem em bandos, E por quê? Será que tem um porquê? Será que é só para ficar de conversinha, Mas não, na verdade, existe um porquê. A formação de grupo, ele traz vantagens, tá? Para os animais, para o grupo. Para as presas, a vantagem é o quê? Tem mais animais para ficar atento, para ver se não chega algum predador, para se protegerem. Então, existe essa vantagem. Para os predadores, são mais seres envolvidos na busca pela caça, por essa presa. Então, existem vantagens e há uma preferência dessas relações grupais, tá? Exatamente por fornecer muitas vantagens. E existem vários tipos de agrupamentos. Por exemplo, eu tenho alguns animais que se agrupam de forma organizada, que é o caso das abelhas, dos cupins, das formigas. Então, elas se organizam de uma forma onde cada um tem a sua função. Elas são organizadas, elas vivem numa sociedade onde cada formiga, ou então cada abelha, cada cupim tem a sua função específica. Olha só, o cupim. Então, nós temos aqui, tá? O cupim,
operário, o soldado, aí nós temos os reprodutores, o rei e a rainha. Cada um no cupinzeiro tem a sua função, né? O operário, ele é responsável por fazer o cupinzeiro, né? O ninho deles, de procurar comida. O soldado, ele fica ali rondando para proteger o cupinzeiro. Aí tem os reprodutores e assim cada um faz a sua parte, né? São altamente organizados, né? Vamos lá. Outra forma de agrupamento são os corais, né? Que são seres que se unem, tá? Eles se reúnem de forma que parece um só, né? Nós vemos os corais todos juntinhos, parece uma coisa só, mas na verdade é um grupo, né? É uma grande estrutura, um grande agrupamento de seres vivos, tá? Que formam os corais. Nós temos uma outra relação, que é uma relação, nesse caso, uma relação harmônica, né? Ele mostra aí seres de duas espécies diferentes, onde elas podem interagir de forma que não há prejuízo para ninguém, tá? Ele dá o exemplo da orquídea. A orquídea, ela é uma flor, uma plantinha, que ela, normalmente, ela se apoia em galhos de outras árvores, né? Ela precisa desse apoio, então ela está utilizando, ela está se relacionando de alguma forma com essa outra árvore. Porém, não existe nenhum prejuízo para nenhuma das duas, tá? Ela não prejudica essa árvore, ela simplesmente está ali se relacionando, ela se apoia nessa árvore, mas ela não traz nenhum prejuízo, tá? Isso é um exemplo de uma relação harmônica. Outro exemplo de relação harmônica, né? Então, são animais de espécies diferentes e que, na verdade, eles se ajudam, né? Olha só, nós temos aqui uma flor e um bem-te-vi, né? Ou uma ave, enfim, ela está se alimentando. Não tá? Então, as duas estão sendo beneficiadas. Mas, professora, a planta está sendo beneficiada em quê? Porque o passarinho está se alimentando. Mas e a planta? O passarinho, ele vai ajudar no processo de polinização. Então, ele ajuda na reprodução dessa planta, tá? Então, há um benefício aí para os dois. Aí a gente olha para essa imagem e vê, o jacaré vai comer esse pássaro, né? A relação não é essa. Na verdade, esse pássaro está ajudando o jacaré. Sabiam disso? Ele está se alimentando de restos que ficam nos dentes do jacaré, né? Então, os dois estão sendo beneficiados. O pássaro que está se alimentando e o jacaré que está aí tendo um tratamento de dente aí, né? Está com um dentista particular. Então, ele está cuidando, está comendo, se alimentando dos restos que ficam nos dentes do jacaré. Né? Outro exemplo de uma relação harmônica, ou seja, não tem prejuízo aí para ninguém. Na verdade, nessas relações, os dois saem ganhando. E aí nós temos aqui um outro tipo de relação, né? Vamos lá, vamos ver aqui esse quadrinho. Nós temos aqui um quadrinho do Garfield, né? E aí tem o seguinte, ei, o que é aquilo lá na frente? Uma coleira antipulgas. Pulgas, vamos para o rabo. Uma coleira de rabo? Então, gente, olha só, o Garfield ele está todo equipado, né? Com coleira de antipulga no pescoço e no rabo. Então, ele está aí todo equipado. Mas o importante dessa tirinha é a gente ver uma relação, tá? Uma relação entre o gato e a pulga. E existe nessa relação um beneficiado, que é quem? A pulga, né? Então, é uma relação desarmônica, porque nessa situação um dos seres ele vai sair no prejuízo, né? Porque na medida em que a pulga se alimenta do sangue do gato, ele pode aí causar doenças. Então há um prejuízo, tá, para um dos seres, e aí nesse caso nós temos uma relação desarmônica. Vamos continuar. Seres da mesma espécie ou espécies diferentes disputam o mesmo recurso do ambiente. É uma outra relação onde há uma disputa, que normalmente essa disputa é por alimento, né, por território, por reprodução, né? Então existem animais da mesma espécie
machos, por exemplo, que disputam uma fêmea, né, que disputam ali o território para dizer assim quem é que manda, né? Então, existe esse tipo de relação, tá? Uma relação onde há atritos, tá? Em busca de um mesmo objetivo. Então, são animais que se relacionam e aí, nessa situação, eles vão disputar alguma coisa. E aí, você já ouviu falar sobre canibalismo? Existem alguns animais que são canibais. Canibalismo é o seguinte, alguns animais da mesma espécie acabam que matando e se alimentando um outro animal da mesma espécie. Mas isso não é sempre. Isso ocorre principalmente, são situações pontuais, né? Acontece às vezes em situações de reprodução, às vezes, no caso aqui do louva-a-Deus, né? Ela come a cabeça do macho, né? Depois do processo, depois da reprodução, ou então numa situação de fome extrema, tá? Não é que os animais que passam por esse processo de canibalismo, ele só vá se alimentar dos animais da mesma espécie. Não, são algumas questões pontuais, tá? Então, o canibalismo é isso, quando os animais se alimentam de seres da mesma espécie. Mas eu volto, né, a falar, não é sempre, são em algumas situações pontuais, ok? Vamos lá, vamos agora exercitar um pouquinho. Leia com atenção as questões a seguir. Os seres humanos vivem em grupos. Escreva e explique uma vantagem de se viver em grupo. Qual é a vantagem de se viver em grupo? Gente, em grupo, a questão de busca por alimento, né? A questão da convivência, porque assim, na relação grupal existem muitas vantagens. Né, diversas vantagens. Então, uma das vantagens, de um modo geral, não só em seres humanos, mas nos animais de um modo geral, é na autopreservação, né, no cuidado, quando nós temos mais pessoas para estar ali, para a gente se proteger, né, ou então em busca de algum alimento. Então, quanto mais indivíduos envolvidos nessa busca, nessa caça, maior é o índice de sucesso. Tá? Então, as relações grupais, elas são muito benéficas. Muitas vezes a natureza é descrita como um ambiente em que os seres vivos competem entre si e onde o mais forte vence. Você concorda com essa afirmação? Será que, gente, numa situação onde existe aí um conflito, sempre o mais forte vence? Né? Pensa aí um pouquinho, porque às vezes a força não determina tudo, né? Nós temos também a agilidade, a esperteza. Então, a força nas relações nem sempre ela ganha tudo, ganha todos os conflitos, não, tá? A gente precisa ver outras formas de resolver conflitos, né? Então, além da força, nós temos algumas estratégias, enfim, existem outras opções. A maioria dos animais das savanas africanas vivem em grupo. Cite uma vantagem que essa organização traz para... Nós, inclusive, já vimos isso aqui, né? Para os predadores, nós temos mais indivíduos ali envolvidos em buscar a caça, em procurar alimento, né? A presa é exatamente na autopreservação, os animais se protegem, né? Então, nós já vimos esses dois itens. Embora existam orquídeas que crescem sobre o solo, é comum vê-las presas a galhos e troncos de árvore. Considerando essa relação, cite o ser vivo beneficiado. Então, numa relação de uma árvore e uma orquídea, quem é que se beneficia? A orquídea, tá? Quem é o prejudicado? Existe o prejudicado? Não, não tem nenhum prejudicado, tá? Que não é nem beneficiado e nem prejudicado? A árvore, né? Porque nessa relação a árvore ela nem é prejudicada e nem é beneficiada, ok?
Então, depois vocês confiram as respostas direitinho e agora é com você. Tem uma atividadezinha de casa muito bacana, onde você vai revisar o conteúdo estudado, tá? E vai fazer um pequeno resumo no seu caderno de ciências. E aí você pode ilustrar, pode colorir, tá? Dá uma revisada nesse conteúdo, destaca ali aquilo que você considera o mais importante. Eu sei que tudo é importante, mas tem aqueles conteúdos que você acha que tem uma importância maior, então você vai descrever, vai escrever ali o que você aprendeu, tá? Depois faz um desenho bem legal, bem bacana e capricha, tá bom? Então a gente acaba por aqui e até a próxima aula.